é divino. Isso é poder, isso é graça, isso é força. Nós não somos daqui, somos peregrinos. Aqui não é a nossa pátria. Viva aqui um pouco, irmã. Viva os teus dias. Desfrute com a tua família. Desfrute os teus bens. Mas não perca a fé. Aqui não é nossa morada. Um dia subiremos. Você é a carta escrita. Todo mundo sabe que você crê. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje, dia 18 de janeiro de 2026, um domingo maravilhoso, onde a nossa querida Irmandade estão congregando, reunião da mocidade, ensaio, batismo e o povo de Deus buscando o que é dos céus. Ontem, dia 17 de janeiro de 2026, completaram-se 38 anos de batizado. Eu completei 18 anos, 38 anos de batizados, mas ali vamos colocar ali praticamente uns 8 anos, né? Uns 8 anos eu congregando, né? Como nasci no lar de pais cristãos, né? Quem nasce na graça é quando você se batiza, que a graça de Deus entra no seu coração. Irmãos, veja bem, hoje nós vamos colocar aqui conselhos dobrais, conselhos do nosso querido irmão ancião Salvador Bueno das Neves. E o conselho desta semana, irmãos, foi para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Olha, vamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos. Semana passada foram outros conselhos para nós não dar crédito, né? Aí há pessoas que vêm na internet contaminar a obra de Deus. E neste domingo, né, dia 18, então, o conselho é para nós anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Se anuncia o Evangelho de Cristo Jesus não só por abrir a boca, mas pelas ações, né? Pela vestimenta, pelo jeito de ser, pelo bom testemunho de servo e serva de Deus. E hoje nós estamos aqui colocando também, irmãos, não tem importância que alguém venha pegar esse áudio e tentar mudar ele, né? Para benefício próprio, né? Porque muitos saem da igreja e acham, irmãos, que todos vão ter a mesma opinião que eles, né, irmãos? Mas nós temos aqui esses lindos conselhos, né? Que também servem como testemunho para nossa querida Irmandade, né? Vamos arregaçar as mangas, irmãos, e buscar o povo, né? Aconselhar, trazer até a porta da igreja, da porta para dentro. Quem faz a obra é Deus, quem perdoa é Deus. E como eu, como você, nós queremos que todos alcancem o céu, né, irmãos? Independente do que fez, Deus é potente para perdoar. Não vamos jogar fora, não vamos amaldiçoar, que tenhamos palavras para abençoar. Vamos ouvir o conselho dessa semana? Vamos lá. Foi hoje de manhã do culto online. Louvado seja Deus.
Já estamos hoje com 308 irmãos e irmãs batizados nesta casa de oração. Isso nos alegra, ficamos sempre felizes em saber que a obra de Deus ela está se desenvolvendo, crescendo. Antes da pandemia, nós chegamos aqui a um número de, me parece, perto de 7.000 no ano antes da pandemia. Depois houve uma grande queda, mas graças a Deus agora, somando-se as demais casas de oração que tem tanque de batismo, não só aqui na capital, mas na grande São Paulo e também nas outras cidades, o Senhor vem chamando um grande número de pessoas para esta bendita graça. Mas conclamamos a nossa irmandade ao anúncio do Evangelho. O Evangelho deve ser pregado. Procurar sempre, quando houver oportunidade, falar da graça do Senhor Jesus. Diferente de antigamente, que quando se falava do Evangelho, as pessoas se revoltavam, porque tinham pouquíssimo conhecimento. Bíblia não havia. Irmão, preste bem atenção, né? O servo de Deus, ele fala o que nós estamos falando aqui na internet. Não é que nós estamos querendo puxar sardinha para o nosso lado. E, irmãos, quem salva é Cristo Jesus. Acabei de falar agora aqui para vocês, quem salva é Deus, né? O servo de Deus falou aí, teve uma grande queda na pandemia. Muitos estavam dispersos, muitos estavam fracos e muitos saíram, né? Outros foram até procurar uma igreja segundo a sua orientação que deram e segundo o seu pensamento, segundo as pessoas querendo inserir suas opiniões, né? São irmãos aí que estavam fracos na fé e que no momento não tinham uma opinião formada, e sim foi por cabeça dos outros. Então esses irmãos foram visitar outras denominações, sabem que ali é lida a Bíblia, eles, na realidade eles estudam a Bíblia, é uma coisa mais mecanicamente, literalmente, né? Eles vão ao literal da Bíblia, mas quando perceberam, irmãos, que na congregação, além de nós ler a Bíblia, de nós vamos estudar a Bíblia, saber algo a mais, mas ali tem um diferencial da congregação, que é a voz de Deus na pregação, que é a palavra de Deus. Vamos ouvir mais um pedacinho? Vamos lá. Como hoje existe, conhecimento bíblico também não tinha. E o povo, quando falava do Evangelho, então eles eram contra qualquer tipo de crente, não importava que forma fosse, mas as pessoas criticavam, perseguiam inclusive. Hoje não, irmãos. Hoje, falar de Jesus Cristo, todo mundo sabe. Ocorre que o falar de Jesus Cristo hoje, irmãos, demanda a necessidade também de ser acompanhada com as nossas obras, com a nossa maneira de ser, de cuidar, de tratar. E falar exclusivamente da salvação da alma. Porque hoje muita gente fala de Jesus. E fala de Deus também. Os irmãos vejam que hoje há no mundo um costume, e até muito bom, mas que as pessoas quase todas dizem, Deus te abençoe. Vai no mercado, às vezes o caixa que está ali recebendo, quando a gente paga, em muitos lugares acontece, Deus te abençoe. Por quê? Porque se estende o conhecimento da graça, o conhecimento de Deus e o conhecimento do Evangelho. Contudo, necessário é mostrar para eles que existe um caminho, sim, que não é só conhecer como notícia, mas conhecer para seguir o Senhor e para se salvarem. Por quê? Porque precisamos nos salvar, irmãos. O mundo se corrompeu, a velocidade de corrupção, ela não se soma. Isso mesmo, irmão, o mundo se corrompeu. Aqui, irmão, quando eu vou aqui em algum lugar comprar, eles falam isso mesmo.
Deus abençoe. Até uma frase em que, se você está comprando e Deus te abençoar, você vai voltar no local para comprar mais. Você vai ter sempre. Então a bênção de Deus já entra no coração do crente e do não crente. Mas o Evangelho, né, está dizendo, está falando, está praticamente ali. A pessoa não precisa ser nem de uma igreja, mas ele está praticamente anunciando o Evangelho, falando das bênçãos de Deus. E quanto mais nós que estamos dentro da igreja, essa quantidade de pessoas já batizando, irmãos, Deus já chamando, né? E nós estamos vendo, mas por trás desse chamado estão vindo aqueles que pararam um dia. Porque aqueles, muitos acham que eles saíram da igreja, que Deus colocou 3, 4, 5 no lugar dele. Não, esses 3, 4, 5 que foi para o lugar dele, se batizou, aceitou a Cristo Jesus como seu fiel e Salvador. Mas Cristo, Deus é que chamou, não é nós que temos que aceitar, né? Cristo Jesus, Deus não é um menino renegado, abandonado para nós ter que aceitar. E sim, nós é que somos chamados. Então, essa quantidade de gente retornando para a casa do Senhor, absurdamente. Vamos colocar aí uma projeção aí de já os chamados dos que estão retornando. Mas retornando para ficar, irmãos. Para, na presença de Deus, ser um bom servo de Deus. Voltar o que era antes. E adquirir o melhor, o perdão vindo da parte de Deus. Vamos ouvir mais um pouco, irmãos? Vamos lá? Ela se multiplica cada dia. Ainda ouvimos na oração a inversão de valores. Hoje, no mundo, irmãos, antigamente era vergonhoso ver no mundo coisas que se vê hoje. Quando se via, a pessoa virava o rosto. Tinha, assim, horror de ver o que acontecia. Mas hoje não. Hoje as pessoas tranquilamente observam, ficam até cultivando na mente aquilo que estão vendo e aquilo que estão ouvindo, aquilo que ficam sabendo. Por quê? Porque os valores se corromperam e aquilo que não era bom, que era pecado, hoje se tornou normal e legal. Não há impedimento. E aquilo, irmãos, que ao contrário, hoje também. Hoje as pessoas fogem, impedem, lutam contra. Por quê? Porque tudo mudou. Só que a graça do Senhor Jesus, que nós devemos de anunciar, essa não mudou. Ela continua tal qual foi pregada pelo Senhor Jesus e os apóstolos. E nós devemos de dar prosseguimento, sim. Alguém diz, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Mas uma coisa é ter o dom de evangelizar verbalmente, falando. Outra coisa é o dom de evangelizar vivendo a vida da pessoa, a conduta da pessoa, a forma da pessoa ser e estar. Isto se anuncia fortemente que nós somos servos e servas de Deus. Não esconder. Então o Senhor está chamando muita gente. Só que chamando, trazendo aqui, agora é a hora da justificação pela fé contínua. Se o Senhor justificou dos antigos pecados pelo batismo, agora essa justificação deve continuar todo santo dia. Por isso que a igreja está cheia agora. Pleno domingo, a congregação grande como essa, cheia de irmandade na galeria, aqui embaixo. Por quê? Porque estão querendo buscar de Deus. É certo que nem todos buscam para a sua consagração e santificação. Nem todos buscam, né, para a sua consagração ao Senhor. O céu de Deus diz que está a galeria lotada, né? Irmãos, nada mais, nada menos que os servos de Deus que atendem os cultos, que vão perceber esse retorno, né? Esse retorno da nossa querida Irmandade para a congregação cristã no Brasil, né, irmãos? Só os servos de Deus que vão perceber isso, já estão percebendo. Nós estamos
falando aqui. A Irmandade fica na comunhão, a Irmandade não presta atenção no que dizem aí, que a igreja está em decadência, né? Recentemente eu recebi um vídeo de um rapaz em que ele diz bem assim, irmãos, ele fez um vídeo para o TikTok e diz bem assim, que na época que não podia assistir televisão ele não assistiu, na época que não poderia ir para a praia ele não foi. Ele falou até coisas ali que jamais jogar futebol, né? Que era proibido, que é isso, que é aquilo. Se ele está falando isso na época que ele já era adulto, né? Ou a gente tem uma procedência dentro da igreja, né? Temos os bons modos, ou então tem muitos que vão até para campo de futebol, jogam bola, falam palavrão, ali agride, né? Xinga, né? Mas no modo criança indo jogar futebol, irmãos, a minha infância dentro da igreja foi uma melhor infância, porque aos cultos de jovens e menores eu ia, não perdia, culto à noite às vezes para ficar sozinho em casa, meus pais me levavam, e só que carrinho de rolemã, futebol, campinho, televisão então, era a tarde toda assistindo desenho, lendo gibi. A minha infância, eu aproveitei a minha infância e sabia disso tudo que essas pessoas. Então isso não é desculpa para essas pessoas já estar marmanjo hoje e chegar aí e falar isso. Isso daí é desculpa para quem sai da igreja e quer retornar. E quem se arrependeu. O arrependimento bateu e eles falam, naquela época eu perdi muito tempo dentro da igreja, eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo. Então ele teve um livre-arbítrio e saiu. E como ele saiu, ele viu que para ele tanto faz quanto tanto fez, ele quer retornar e põe desculpa nas pessoas. Vamos ouvir o restante desse áudio, irmãos? Vamos anunciar o Evangelho? Vamos, qualquer lugar, irmão, tem lugar que em qualquer lugar está, na praça, tem alguém e a pessoa anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ouvir mais esse pedacinho aí. Vamos lá. A maioria busca. E se não busca, leva. É como a pessoa que vai comprar uma coisa no mercado, faz uma listinha. Isso acontece muito. Viu o que eu precisava, escreveu aqui. Depois, na hora de comprar, está com o carrinho ali. Bom, já que eu estou aqui, deixa eu levar isto. E você não vai levar aquilo? Mas não está na lista. Mas leva. No final das contas, leva o dobro do que veio buscar. Que Deus dê graça que hoje possamos levar o dobro daquilo que viemos buscar aqui. Chamemos um hino. Santo Deus, vocês ouviram aí, irmãos? O restante deste áudio? Meu Deus do céu. Irmãos, o povo está retornando. Estão batizando. Isso nós temos os números aí no Braz. É o Brasil inteiro e mundo, irmãos. Deus chamando para a graça de Cristo Jesus. Quando nós falamos graça, eles também para jogar. Desculpa, eles falam que nós falamos que graça é o templo, a igreja. Não, graça é o que nós vamos buscar. É o que nós vamos sentir na presença deste Deus maravilhoso. O que vocês acham? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade. Eu vou esperar a sua opinião aqui. Você tem algum parente que está retornando? Você sabe de alguém que falou assim, irmão, olha, eu estou retornando, Deus está me dando força. Eu perdi muito tempo fora da congregação. Eu perdi muito tempo de deixar de sentir a presença de Deus. Então estou retornando. Então a pessoa quando retorna para a congregação, ela não retorna para o templo nem para os irmãos. Ela retorna para a presença de Deus, o qual ela nunca deveria ter saído. Deus abençoe grandemente a todos vocês.
Bendito Deus. Senhor Deus e Pai Glória a nosso, Deus. Aleluia. essas águas junto a esta tua filha. Bendito é o teu nome. Senhor, trouxe Aleluia. essa luz maravilhosa. Glória a E Deus. essa graça santa Deus, dentro do seu aleluia. coração. Te rogamos, completa uma obra na vida dela. Uma obra de transformação. Te damos graça por esse momento maravilhoso. Te apresentamos esta bondade na comunhão de todos os que o Senhor vai chamar nesta manhã. Seja conosco em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia.